que apresenta aí nos seres vivos. Então, todas as vezes que nós estamos mencionando aí da caracterização dos seres vivos, esses aqui são os componentes principais do nosso organismo. Então, sempre que a gente fala quanto às caracterizações dos seres vivos, essas são as informações principais, tá? Quando a gente fala dos organismos vivos, todos eles precisam apresentar carbono, hidrogênio, todos eles vão apresentar essas informações específicas, tá bom? Quando a gente fala das estruturas específicas, presta atenção. As molequinhas aqui, dos componentes presentes, vai entrar em parte de química. Ligação covalente, ligação iônica, compartilhamento, que vai ser a união entre essas moléculas para que aconteça, então, a formação das substâncias químicas para que o nosso organismo possa funcionar adequadamente. Aqui tem outros tipos de ligações iônicas, que é só relembrando química, vocês sabem química, né? Podemos passar batido sem problema algum. Só relembrando, então, os tipos de ligações químicas que vão acontecer entre a união desses elementos químicos presentes no nosso organismo. Aqui, nesse slide, aqui nós temos a proporção, a porcentagem de substâncias presentes no nosso organismo. A imagem A vai estar mostrando aqui a concentração de água, proteínas, lipídios especificamente. Ou seja, nosso corpo, ele apresenta de 75% a 85% de água. Aproximadamente 10% a 15% de proteína, aí tem lipídios de 2% a 3%, glicídios 1%, ácidos nucleicos e outras substâncias. Ou seja, à medida que o nosso organismo precisa de substâncias, de elementos químicos, nós precisamos absorver essas substâncias. Presta atenção, vocês já viram todas as funções desses elementos químicos da bioquímica celular. Vocês viram sobre a água, sobre os sais minerais, vitaminas, proteínas, aminoácidos, os ácidos nucleicos, a função que cada um dessas substâncias apresenta no nosso organismo. Então, é proporcionalmente à concentração que nós temos no nosso organismo. Nós sabemos que tem algumas substâncias, como os sais minerais, por exemplo, que nós precisamos de ingerir pequenas concentrações diariamente. Por quê? Nós vamos precisar dessas substâncias em pequenas doses. Se aumenta essa dosagem da substância dos sais minerais no nosso organismo, nós vamos apresentar problemas. Então, a carência causa doenças, mas o excesso também é prejudicial. Dentre os mais comuns, o cloreto de sódio, por exemplo, um sal mineral que em excesso vai ocasionar ou provocar, principalmente, a pressão alta. Claro que ele não é o único que vai estar ocasionando isso aí, mas ele também vai provocar esse probleminha, que é a alteração da pressão arterial. Mas em contrapartida, se eu tenho, por exemplo, excesso de ferro, também é prejudicial, excesso de cálcio. Então, todas as substâncias, nós precisamos de um balanceamento na concentração dessas substâncias que nós ingerimos. Então, é necessário quantidades mínimas diárias. Por isso, nós precisamos de uma alimentação balanceada. Não é ingerir apenas arroz, feijão e carne que nós vamos estar absorvendo, assimilando aí todos os nutrientes. Então, nós sabemos que os sais minerais, assim como as vitaminas, nós vamos encontrar em vegetais, frutos, que vão estar passando para a gente essas substâncias necessárias ao nosso organismo. Então, é preocupante quando você tem uma alimentação restritiva, você restringe muito o seu cardápio alimentar. Aqui nós temos os outros tipos de sais minerais, que nós já mencionamos. Aqui o ferro, especificamente, a função dele é auxiliar na formação da hemoglobina. Então, se você tem carência de ferro, você pode apresentar a anemia ferropriva, que é a anemia por carência de ferro no seu organismo. O ferro, ele vai se unir ao grupo aqui M e a proteína para a formação da hemoglobina. Então, se ocorre aqui a diminuição da hemoglobina, nós vamos ter consequências. Quais são essas consequências? Diminuição do funcionamento do nosso organismo, a pessoa torna-se cansada, dores articulares, perda de concentração, dificuldade para respirar, porque a hemoglobina que vai estar transportando tudo. Então, se você tem pequena concentração disso aí, há um ocasionamento
mais sério do seu organismo. Nesse caso também aqui, vai atrapalhar a respiração celular do nosso organismo, ok? Aqui o fósforo, o iodo. O iodo é um dos sais minerais que antes eram muito comentados, devido às doencinhas que são o hipertiroidismo e o hipotiroidismo que nós falamos em sala. Então, nesse caso aqui, o iodo ele vai estimular a glândula tireoide a favorecer a produção dos hormônios. Então, os hormônios da tireoide, eles vão estar ativando o nosso metabolismo, favorecendo a quebra de substâncias no nosso organismo. Tem pessoas que a baixa concentração de iodo e outras com alta concentração de iodo. A baixa concentração de iodo, nós temos o hipotiroidismo, tá? Então, nesse caso, a falta de iodo, nós temos o hipotiroidismo. E aí, a pessoa apresenta o cansaço excessivo, perda de concentração, pode acontecer o desenvolvimento da glândula da tireoide, que antes que é chamada de o papo ou a papeira, que antigamente era muito conhecido isso aí. E um outro fator, para controlar isso aqui, através de medicações, através de hormônios, que a pessoa vai estar sempre tendo acompanhamento. Tanto o hipo quanto o hipertiroidismo. Tem que ter o acompanhamento do endocrinologista para saber por que essa glândula endócrina aqui não está funcionando direito, tá? Então, é necessário acompanhamento médico, nutricionista, endocrinologista, para saber o porquê do mau funcionamento. E ter um acompanhamento, por quê? Pode chegar um ponto que a pessoa tem o controle do funcionamento da glândula endócrina. E aí, com a alteração da alimentação, com a alteração dos seus hormônios, essa glândula volta a não funcionar adequadamente. Então, por isso que é necessário o acompanhamento médico específico, ok? Aqui mais outros tipos de hormônios, o potássio aqui especificamente, o sódio, que são os dois mais conhecidos, sódio e potássio, que vão participar do transporte de informações pelo sistema nervoso, pelos neurônios, vai favorecer com o controle osmótico, tudo isso aqui, sódio e potássio são os dois mais falados no nosso organismo. Aqui, o zinco, ele é um dos componentes da maioria das nossas, algumas dezenas das nossas enzimas envolvidas na digestão. Então, por isso que os médicos pedem para que aconteça a ingestão de compostos de vitaminas mais o zinco, porque algumas pessoas têm dificuldade no metabolismo. Ao apresentar essa dificuldade no metabolismo, aqui está faltando o zinco. Então, é necessário a absorção do zinco, ok? Aqui, amores, no nosso caso, relembrando a água. A água é considerada solvente universal, porque ela consegue dissolver a maioria das substâncias. Ela é considerada um solvente universal devido à molécula dela ser polar, característica bonitinha, tem o hidrogênio e o oxigênio. Então, nós encontramos aqui, sabemos que a água, lá no sexto ano vocês estudaram isso, sabemos que a água é um solvente universal. E aí, amores da mãe de vocês, ela apresenta reações de hidrólise, de desidratação em várias estruturas. Sabemos que a função específica que a água apresenta no nosso organismo: transporte de substância, controle de temperatura, hidrólise, lubrificação, para os vegetais a realização da fotossíntese. Então, essas são as principais funções. Como que nós adquirimos essa água? Através da ingestão direta, através da alimentação, através da respiração. Perdemos através das excretas, suor, através da respiração especificamente. Então, sempre que nós mencionarmos da água, nós vamos estar falando, lembrando, o mecanismo que eu preciso dela, qual é a função que ela vai apresentar no meu corpo, como eu absorvo e como eu vou estar perdendo. Então, quando você sente sede, é sinal que o seu corpo já perdeu água. Então, a sede é um sinal que você já está desidratado, precisa repor essa concentração de água, tá? Então, é um sinal que os nossos rins mandam para o nosso organismo que está faltando água no nosso corpo. Quanto maior a concentração de sais minerais que nós ingerimos na nossa alimentação, maior deve ser a concentração de água para diluir isso aí. As pessoas que ingerem uma grande concentração de proteína, de complexos suplementos alimentares à base de proteína, precisam aumentar a dosagem de água. Por quê? É a água que vai fazer a quebra disso aí,
vai diminuir a concentração dele no nosso organismo para que não danifique nem aos rins e nem ao fígado. Os rins vai filtrar o nosso sangue. O fígado quebra todas as partículas de metabólitos do nosso organismo. Se tem aí substâncias que são de grande tamanho, são macromoléculas, é o fígado que vai metabolizar isso aí. É o fígado que vai quebrar essas partículas para deixar em tamanhos menores para serem absorvidas pelo nosso organismo, ok? E aqui nós vamos falar agora da proteína. Nesse caso aqui é um componente fundamental dos seres vivos. Por que motivo? Ele participa da formação da estrutura, do funcionamento do nosso organismo, atua na defesa do nosso organismo. Então, ela tem uma função muito grande no nosso organismo. E aqui nós vimos que tem os aminoácidos, que são pequenas partículas da proteína, que são fragmentos da proteína, que vão se unindo através de ligações peptídicas, formando, então, peptídeos. Polipeptídeos, acima de 10 peptídeos, nós temos, então, a proteína, tá? Então, nós temos dipeptídeos, oligopeptídeos, polipeptídeos. Nesse caso aqui, amores, nós temos que lembrar as funções que a proteína vai apresentar especificamente. Para lembrar essas funções, nós temos que lembrar também dos aminoácidos essenciais e naturais. Nós temos dois grupos especificamente, naturais e essenciais. Os aminoácidos naturais são aqueles que o nosso corpo produz, mas nós precisamos em pequena concentração. Os aminoácidos, essenciais são aqueles que o nosso corpo não produz e que nós precisamos ingerir através da alimentação. E vamos necessitar de uma concentração maior. Então, aminoácidos naturais, nosso corpo produz, aminoácidos essenciais, nós não produzimos e precisamos em maior concentração, ok? Aqui tem a composição, a estrutura específica dele, que aí nós temos aqui a glicina, tirosina, cisteína, porque sempre o aminoácido vai ter a ligação. Amina, vamos voltar aqui no slide aqui anterior, grupamento amina e a carboxila. E aí, nesse caso aqui, vai ter um radical, que é o que vai determinar qual é o tipo de aminoácido específico. Olha, você vê esse material, essa matéria aqui em biologia, nós mostrando a função, a característica que essas substâncias apresentam no nosso organismo, qual é a necessidade do nosso corpo com relação à característica, a esses elementos químicos. E lá na química, você vai estudar a estrutura de cada elemento desse. Você também vai ter a bioquímica para facilitar a sua vida. Claro e evidente. Aqui mostrando as ligações peptídicas. Nesse caso aqui, olha só, a ligaçãozinha de um aminoácido com outro. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma hidroxila com um hidrogênio, formando então aqui os aminoácidos. Sempre entre aminoácidos, ligações peptídicas, que podem ser facilmente quebradas, ok? Aqui, bonitos, nós já falamos isso na semana passada, quanto à estrutura da proteína. Quando a gente fala dessa estrutura da proteína, nós estamos mencionando aqui as características que essa proteína vai apresentar. Quando eu falo aqui, nós temos aqui a diferenciação entre elas. O que vai diferenciar uma proteína da outra? Nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? A quantidade de aminoácidos presentes. Nós vamos estar, então, diferenciando uma proteína da outra. Um outro fator aqui também, nós temos que levar em consideração, é o tipo de aminoácido que vai estar presente nessa proteína e a sequência que esses aminoácidos vão apresentar. Então, esses são os principais fatores que vão determinar essa arquitetura da proteína, ou seja, a estrutura que essa proteína tende a apresentar. Então, quantidade, tipo e a sequência que esses aminoácidos vão apresentar na cadeia polipeptídica, ok? Aqui tem a estruturação quanto ao tamanho desses elementos, tá? Quanto à estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Aqui nós falamos na semana passada que as enzimas dependem de 3 fatores para poder funcionar, que é através da superfície específica, ou substrato específico, temperatura adequada e também, neste caso aí, o pH específico, tá? São os principais fatores.
Ok, amores? Então, quando a gente fala desses participantes aqui das enzimas, nós temos que levar em consideração aí essas características da enzima. 3 fatores atrapalham ou favorecem o seu funcionamento: temperatura, substrato específico e pH, ok? Aqui nesse caso aqui, as proteínas vão atuarem como catalisadores biológicos, então elas vão acelerar as reações químicas, então nesse caso aí, as enzimas especificamente vão estar trabalhando nisso aí, catálise é quebra de substâncias, ok? Não vai acontecer, não vão desgastar e nem alterar a reação. Presta atenção. Se for uma substância que entra na reação química, alterando a estrutura, provocando o desgaste dos elementos envolvidos, nós não estamos mencionando, então, de enzimas, tá? Porque a enzima vai entrar ali só para acelerar a velocidade daquela reação química. Se ela alterou, se ela desgastou os elementos envolvidos, não é, então, considerada uma enzima. Ok, amores? E sempre leve em consideração o seguinte: para que o produto seja quebrado, é necessário um encaixe perfeito na enzima. Então, se não for um substrato específico, não acontece a quebra do substrato, ok? Aqui, nesse caso, as proteínas simples são formadas apenas por cadeias polipeptídicas. Nesse caso, bonitos amores da mãe de vocês, dependendo da referência, nós vamos ter proteínas simples, proteínas conjugadas, para favorecer o funcionamento do nosso corpo. Aí nós temos enzima, coenzima, aloenzima, que vão estar trabalhando para o funcionamento do nosso organismo. Mas eu passei um exercício com uma lista para vocês, e tinha um exercício lá que você tem que montar o gráfico quanto ao funcionamento da enzima, em 3 situações. Depois eu quero ver com vocês se vocês responderam. Aqui o lipídio. Aqui o primeiro que nós vamos falar são os lipídios, que são substâncias que a principal função deles é auxiliar na energia do nosso corpo. Vão ter outras funções específicas, mas a principal função aqui é quanto à produção de energia no nosso organismo. Todas as vezes que nós mencionamos os lipídios, são substâncias orgânicas cuja característica é insolubilidade em água e somente solubilidade em outros solventes orgânicos. Nesse caso aqui, é uma caracterização. Se você já tentou misturar água e óleo, observa que o óleo não vai misturar, vai formar gotículas dentro da água e não consegue dissolver. Mas se você adicionar outros tipos de solvente, por exemplo, o álcool, essas partículas já conseguem ser dissolvidas. Então, quando a gente fala desse mecanismo aí, nós temos que levar em consideração a caracterização dos lipídios específicos. Olha só, aqui nós temos também os glicerídeos. Dentro do lipídio, nós vamos encontrar vários tipos ou várias substâncias, elementos que nós vamos encontrar. Glicerídeos é o primeiro deles. Nesse caso aqui, nós vamos encontrar as gorduras maravilhosas do nosso organismo. Vai ocorrer a formação de glicerol, que é o álcool, mais a formação dos ácidos graxos. Amor, o glicerídeo, ele vai formar, por exemplo, o tecido adiposo no nosso organismo, a deposição dessa gordura no nosso organismo. Quando nós estamos mencionando desse fator, nós temos que lembrar que organismos que sobrevivem em regiões de temperatura muito baixas vão necessitar dessa substância em maior concentração. Um outro fator também, ele favorece a adaptação dos organismos, ok? Então, são as gorduras e os óleos, especificamente, amores, que são os triglicéridos. Quando você faz exame de sangue, aparece lá que os triglicéridos estão alterados, que é o glicerol e os ácidos graxos no seu organismo. Aí tem os cerídeos. Os cerídeos são a formação das ceras. No nosso ouvido, nós temos a cera, que também tem função de proteção. Olha só, aqui está mostrando a cera da abelha, que também auxilia aí na proteção e na deposição com relação aos ovinhos dela e a formação também do mel, ok? Os esteroides, que esses esteroides favorecem na formação dos hormônios, tá? É onde nós vamos encontrar o colesterol bom e o colesterol ruim,
que o colesterol bom é aquele que vai atuar na formação dos nossos hormônios, na utilização das nossas defesas, e o colesterol ruim é aquele que vai provocar a arteriosclerose, que é a doencinha específica. Aí a testosterona, progesterona e estrógeno são hormônios. Testosterona, hormônio masculino, hormônio sexual masculino. Progesterona e estrógeno, hormônio sexual feminino. Então, a partir dos esteroides aqui, ocorre a formação desse grupinho aqui de hormônios. O fosfolipídio, vocês estão vendo com a outra professora sobre membrana plasmática. Então, olha só, o fosfolipídio vai ser ligado aqui aos fosfatos e ocorre a formação da bicamada fosfolipídica da membrana plasmática. Olha só, para acontecer, então, a formação da membrana plasmática, nós vamos ter os glicerídeos mais o fosfato, formando, então, fosfolipídios, que é a nossa membrana plasmática aqui, que vai proteger a célula, favorecendo, então, ou selecionando as substâncias que entram ou saem da nossa célulazinha. Carotenoides são os hormônios, os lipídios aqui, que vão apresentar pigmentos avermelhados, amarelos ou laranjados. Nesse caso, eles continuam sendo insolúveis em água. Ah, professora, a membrana plasmática, ela tem lipídios. Então, nesse caso, a água não entra livremente através da membrana plasmática. O que acontece? Ao longo da membrana plasmática, aqui como você viu com a outra professora, vai acontecer poros. A água atravessa livremente pelos poros da membrana plasmática. Um elemento que não atravessa livremente a membrana plasmática são os sais hidratados. Eu vou falar dele agora. Aqui, então, insolúveis em água, são presentes nas células de todas as plantas e participam da fotossíntese. A clorofila, lembram dela, né? Nesse caso, também os carotenoides vão acontecer a formação da vitamina A, favorecendo a visão noturna. Os açúcares, que são os glicerídeos, carboidratos ou hidrocarbonetos, vão apresentar como fonte energética para o nosso organismo. Aqui, além da fonte energética, ele também vai participar da formação do DNA e do RNA, além de dar energia ao nosso organismo, tá? Nós vamos encontrar depois os polissacarídeos, que não tem, todos eles são 4 polissacarídeos. Glicogênio, amido, celulose e quitina. Os 2 últimos são estruturais e os 2 primeiros são energéticos. São os polissacarídeos de reserva energética, animal e vegetal. Glicogênio, reserva energética animal, amido, reserva energética vegetal. E a celulose é encontrada nas células, protegendo a membrana plasmática das células vegetais, enquanto a quitina ela é encontrada envolvendo as células do fungo e também participando da formação do exoesqueleto dos artrópodes especificamente, tá? Aqui nós temos os exemplos de monossacarídeos. Esses monossacarídeos são formados por uma moléculazinha apenas de açúcar. E, nesse caso, favorece a sua absorção. A mais conhecida dos monossacarídeos é a glicose, que vai ser absorvida pelas nossas células e quebrada pela mitocôndria, formando o ATP do nosso organismo, para funcionar a nossa energia. Disacarídeos é a união de 2 monossacarídeos. Aí nós temos lactose, sacarose, maltose, que é a união de 2 monossacarídeos especificamente. Aqui no monossacarídeo, ressaltamos esses 2 últimos aqui, ó. Ribose, que é o açúcar que faz parte do RNA, tá? E a desoxirribose, que é o açúcar que faz parte do DNA. Então, para a formação do nucleotídeo lá, do RNA e do DNA, nós encontramos esses 2 açúcares. Ribose é o açúcar que faz parte do RNA, desoxirribose é o açúcar que faz parte do DNA. Ok? Aí aqui nós temos, então, os polissacarídeos, que são formados por algumas centenas ou milhares de monossacarídeos interligados, que são os que eu mencionei para vocês. Ácidos nucleicos foi o último slide que eu passei para vocês, última videoaula que eu passei para vocês. Os ácidos nucleicos, nós temos 2. DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico.
Então, nosso corpo apresenta os dois. DNA é o nosso material genético, o RNA ele vai estar favorecendo a formação das proteínas no nosso organismo, tá? Então, o nosso DNA aqui, ou o nosso ácido nucleico, ele vai ser formado pelo ácido fosfórico, mais um nucleotídeo, que no caso a ribose especificamente, mais um grupamento da base nitrogenada. Essa base nitrogenada pode ser no DNA. Olha só, nós temos aqui a timina, guanina, citosina e adenina. O que modifica do DNA para o RNA? O DNA é fita dupla, apresenta-se essas 4 bases nitrogenadas. A adenina se liga à timina, citosina liga-se à guanina. Aqui uma outra caracterização, que no RNA nós vamos encontrar aqui a uracila e não encontramos a timina. Então, no RNA, nós teremos adenina, citosina, guanina e uracila. Não encontramos timina. Um outro fator também é que uma caracterização extremamente necessária. RNA, fita simples, é uma fita só. Ele é formado a partir da transcrição da fita do DNA. DNA, fita dupla. Então, nesse caso, nós temos 2 fitazinhas que se complementam. Então, se eu tenho 100 adeninas, eu vou ter 100 timinas no DNA. No RNA, depende do tipo de RNA que nós vamos encontrar. Por quê? Ele é uma fita simples, ok? Aí, aqui nós temos as pentoses, que são púricas, elas são divididas em púricas e pirimídicas. A desoxirribose, adenina, guanina, citosina e timina. No RNA, adenina, guanina, citosina e uracila. Não temos a timina especificamente, ok? Aqui, ó, é o Uzinho e não o T, no RNA. Aqui nós temos a fita do DNA, aqui mostrando o nucleotídeo específico. Então, nós temos a pentose, a desoxirribose e a base nitrogenada. Para a duplicação do DNA, o que acontece? Esse nucleotídeo rompe a ponte de hidrogênio ligada aqui entre um nucleotídeo e outro, e vem um outro nucleotídeo e encaixa aqui. Ocorre, então, a duplicação do DNA. Para a formação do RNA, esse nucleotídeo aqui quebra essa ponte de hidrogênio, a ligação entre os nucleotídeos é através de ponte de hidrogênio, tá? Então, o que acontece? Elas se quebram e encaixam outro nucleotídeo. Só que, para a formação do RNA, encaixou aqui o nucleotídeo. Porém, quando esse próximo nucleotídeo aqui quebrar e o próximo se encaixar, esse aqui se rompe e a fita do DNA